começar mais uma aula da nossa revista nova. Você já pegou sua revista? Se você não pegou, procura a gente, que a gente tem que dar um jeito de te entregar. Aproveite o momento, a hora é agora. A hora é agora. Alerta total em relação a pegar a sua revista na igreja. Vá até a igreja ou veja com a gente o melhor lugar para retirar a sua revista. Eu sei que tem gente que está precisando de revista, então entre em contato comigo, com a superintendência, com a Mayla. A gente vai providenciar aí uma revista para você, ou pelo menos o melhor jeito de você estar retirando a sua revista. E vamos para a lição 2, né, Mayla? Vamos para a lição 2, que fala, o título é Retidão e Justiça Social. Sério, hein? Hoje estamos sérios. Justiça Social, uma aula que tem o tema Justiça Social. É uma aula muito séria, né? Sério, estamos seríssimos hoje, sem risadinha. Gente, nossa instrução básica está em Amós. A gente vai começar lendo Amós 3, versículos 1 e 2. Depois a gente vai ler o capítulo 9, os versículos de 11 a 15. Você achou Amós 3 aí, Alan? Lê pra gente, por favor. Então, Amós 3, versículo 1 e 2. Então o título fala: o castigo contra a maldade de Israel. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros. Ouve a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Agora eu vou ler o capítulo 9, os versículos de 11 a 15. O título é Restauração do Israel Espiritual. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantando vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. O que estava acontecendo aqui, né? Pra gente dar um contexto assim geral, né? Amós ele veio falando para um povo que estava vivendo um momento de tranquilidade, que estava vivendo um momento de prosperidade. E essa prosperidade deles, eles estavam associando a uma bênção de Deus. Se eu tô rico, eu tô cheio de dinheiro, eu tô bem, tô com fartura, isso significa que Deus está me abençoando. Não. Na verdade, eles estavam enriquecendo de maneiras injustas, né? Eles estavam fazendo injustiça com os mais pobres, e assim eles estavam conseguindo essa prosperidade, esse dinheiro, né? Aqui, né? Apesar de vários problemas espirituais, eles estavam interpretando a prosperidade como evidência da bênção de Deus, e eles achavam que eles eram imunes à ira divina. Então, eu tô tudo bem, eu tô próspero, e Deus não vai fazer nada comigo, porque eu sou o povo eleito e tal, e Deus não vai me castigar, não vai acontecer nada. E isso às vezes é uma falha nossa, né? Porque a gente começa a imaginar assim: puxa, tá indo tudo muito bem na minha vida. Significa que estou tendo uma vida cristã boa, não está acontecendo nada de ruim, porque a gente associa muito as coisas ruins ou a falta de prosperidade ao pecado. Sim. Né? Quer dizer, quando eu estou com uma vida próspera, quando eu estou com uma vida boa, está tudo muito, muito bem, então eu não estou pecando, né? E o conceito aí é um pouquinho errado. É que quando a gente pensa em pecado, né? Você pensa em alguma coisa, eu não sei, às vezes você pensa em alguma coisa você fazendo na sua vida, né? Você fazendo por você. E você pode estar pecando em relação à sociedade, né? Que era isso que estava acontecendo.
eles estavam pecando porque eles estavam explorando os mais pobres, né, para benefício próprio. E até interessante que quando a gente fala assim, pecando para a sociedade, né? Parece, às vezes, né, quando a gente olha assim, quando todos estão fazendo uma coisa, a gente não se sente mal, né? Porque todo mundo aqui trabalha desse jeito. A gente oprime o estrangeiro, oprime o mais fraco, e de repente todo mundo faz isso, então não existe problema. É a famosa palavra senso comum. Então, quando existe o tal do senso comum, todos acreditam que isso não tem problema, aí não tem problema. Mas será que a vontade de Deus, a justiça social de Deus funciona dessa maneira? Porque a gente vai caminhar um pouquinho e ver, né, Maia? É isso aí. É um pouquinho disso que Amós estava falando, né? Dentro dos 40 anos de pregação de Amós, não foi uma pregação curta, né? E o povo estava lá, e ele falando para o povo se arrepender, para levar o povo ao arrependimento. Mas esse povo, ele caiu sob o juízo de Deus, né? Porque Deus queria que eles se arrependessem. Mais alguma introdução, alguma coisa aí? Não, acho que a gente pode ir para o nosso ponto de partida já? Isso, vamos para a partida. Então vamos lá, partida. Pega a sua revista, já que você entendeu qual era o contexto de Amós. Lembrando que nós estamos estudando quem? Os profetas. Vamos ver o que são profetadas de verdade. A gente vai ver como que funciona a questão das profecias. E aí o ponto de partida está dizendo o seguinte: imagine a cena. Então, faz que não falar que nem o seu José Luiz. Fecha seus olhos. Imagina que nós estamos dentro de uma nave. Que você faz essa dinâmica aí, hein? Então você imagina, né? Fecha seu olho e pensa. Ricaços snobs ostentando luxo e mordomias às custas de explorações do povo sem qualquer direito ou condição de vida. Você imagina aquele pessoal cheio de dinheiro, ostentando, gastando, andando de carro zero, à custa de um povo humilde, um povo oprimido, sem direito ou qualquer condição. Isso parece familiar? Soa familiar para você? Será que nós temos isso hoje em dia? Você acha que a gente vive isso? Com certeza. Você acha que existe hoje o rico oprimindo o pobre? Imagina, né? É interessante que há uns 2, 3 anos atrás, quando a gente podia sair na rua... Não, brincadeira. Quando a gente foi uma vez no MP São Paulo, tinha um deputado lá, eu esqueci o nome dele, acho que é Carlos Bezerra, não tenho certeza. E ele é um dos caras que lutam contra a escravidão. Aí você poxa, pensa, escravidão no nosso tempo, isso existe? Existe. Alguns estrangeiros, quando chegam no país, eles não encontram emprego por causa da dificuldade de língua, de se estabelecer, documentação. Então, eles acabam se submetendo a algumas empresas de costura, tecelagem, por aí, para ter um retorno. Então, a pessoa trabalha um mês inteiro e ganha o seu salário. Só que no final do mês, o empregador comprometeu o salário dela com despesa de aluguel, comida, tudo aquilo que ele forneceu. Isso vira um círculo vicioso. A pessoa sempre está devendo ao seu empregador. Isso é considerado trabalho escravo. E isso acontece nos nossos dias, isso é atual. Isso não é coisa de 300, 400, 2.000 anos atrás. Não, isso é coisa atual, muito recorrente, né? Quando a gente fala de problemas sociais, você citou um da escravidão moderna, é um deles, né? Mas a gente tem vários problemas sociais e eu queria que você pensasse aí, e se você quiser escrever nos comentários, ou se você, em algum momento a gente vai perguntar para você, tá? Eu queria que você desse exemplos de 2 problemas sociais que você vê no nosso país, que você vê acontecendo. Você fala, isso aqui tá errado, isso aqui é um problema social que não tá legal. Então, se isso tudo te parece familiar, você chegou e pensou, ele parece familiar, para Amós era parte do seu cotidiano. Se nós formos ler o texto de Amós todinho que nós vamos estudar hoje, para Amós isso fazia parte do seu cotidiano. E aí vem uma questão, qual foi a sua mensagem? Amós vivia esse momento de que o povo tirava os mais ricos, tirava um proveito dos mais pobres, o mais forte oprimia o mais fraco. Isso era o cotidiano de Amós como profeta. Qual foi a mensagem que ele trouxe para esse povo? Nós vamos entender. Então vem a questão número 1. Qual é a questão número 1? Eu amo os títulos dessa revista. Onde Amós está? O que está fazendo? Aí você, cadê aquela...
Ó, vou pedir ao editor deste vídeo que ponha aqui uma interrogação, se possível. Onde está Amós? Mas é legal porque contextualiza, né? Fala pra gente um pouquinho da vida desse profeta. Porque geralmente quando a gente fala de profetas, né, a vida deles tinha muito a ver com a mensagem deles, né? E com Amós não é diferente. Pode ir? Pode seguir? Vamos seguindo. Amós, ele era um homem do campo que foi divinamente chamado para anunciar a ira de Deus contra os rebeldes e também a sua fidelidade aos que se mantivessem fiéis. Até fico pensando naquela frase do tio Ben, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E Deus estava dando prosperidade para aquele povo, né? E eles deveriam zelar por isso, né? E não explorar o outro, né? E aí vem a mensagem de Amós nesse meio, né? E nos dias de Amós, a injustiça social, a corrupção, a ganância, elas corriam soltas. E não é à toa que Amós apresenta Deus como um leão pronto para atacar. Imagina essa imagem. Olha como Deus estava contente. Olha como Deus estava bravo. Ele estava aí você imagina lá nas Crônicas de Nárnia, lembra do Aslan, que representa Deus, né? Sim. Se você leu o livro, viu o filme, você já entendeu isso, né? É mais ou menos naquela ideia, né? Então temos alguns textos aqui para ler. Temos Amós 1, versículo 1 e 2 eu vou ler, tá bom? Aí depois você lê o 7 e 14. Beleza. Vamos lá, então Amós 1, versículo 1 e 2. Palavra que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cimo do Carmelo. Secar-se-á o cimo do Carmelo, até o 2. Então, esse versículo que eu vou ler, ele fala um pouquinho de quem era Amós, né? A gente falou que ele era um homem do campo. E aqui, Amós 7,14, fala assim: respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. O que é sicômoros? O que é sicômoros? Eu não sei o que é sicômoro. Figo. Já comeu figo? Eu nunca comi figo. Estou à disposição de comer figo. Sério, qualquer coisa eu vou trazer pra você. A Mayla está prometendo diante das câmeras que vai trazer figo. Não acho gostoso, tem gosto de flor, mas tem quem gosta, minha mãe ama. Então, fica aí, um dia a gente vai provar o figo, pra ver o que é figo. Aí eles vão perguntar se eu já comi flor. Já. Um dia eu conto essa história, em outro contexto. Mas, então, a moça estava falando quem era, né? Qual que era a profissão, o que ele fazia. Ele era pastor, boiadeiro e colhedor de figos. Ele não era... Porque quando a gente pensa em profeta, a gente pensa em alguém que estudou os pés de outro profeta e tal. Você pensa em Isaías. Você pensa em Isaías. Mas ele era um cara simples, que tinha uma mensagem para levar para um povo que estava vivendo um momento bom e uma mensagem dura para levar para eles, né? Uma mensagem que assim, vocês estão aí conformados na bondade, no que está acontecendo com vocês, não tá tudo bem. Deus vai vir, Deus vai manifestar a sua ira. Você vê um homem do campo, né? Homem do campo. Não era um homem da cidade. E como isso deve ter pesado talvez no seu ministério, porque era um homem que vivia do campo, uma pessoa provavelmente humilde. Ele se coloca como um homem humilde. Quando a gente começa a ver as histórias dos profetas, quem foram os profetas, normalmente eram homens preparados para aquilo, né? Os próprios juízes eram homens preparados também, sacerdotes. Então é realmente um profeta que chama atenção nisso. Então, né, durante o tempo que Amós profetizou, Israel estava numa fase dourada, né? Isso quer dizer, a grana estava rolando solta, o pessoal estava ostentando, o povo estava ostentando, mas essa prosperidade era o fruto de exploração e injustiças sociais, porque os mais ricos exploravam ao máximo os mais pobres, e os pobres iam ficando cada vez mais miseráveis, né? O que é diferente dos dias atuais? Acho que não, né? Imagina. Agora, como é que um povo, que era um povo
povo escolhido de Deus podia agir dessa forma? Uma coisa para pensar, né? Exatamente. Se a gente vem muito de encontro ao que é certo, né? Porque se o povo olhar para a sua história, é complicado. Um povo que foi subjugado 400 anos. E a gente vê que por que Deus permitiu que o povo fosse praticamente, como que eu posso dizer? Foi escravizado, o povo fosse escravizado durante 400 anos. Não era só porque Deus se agradava da escravidão deles, mas eles tinham que ter uma marca que eles pudessem olhar para trás e lembrar de onde eles vieram. 400 anos de sofrimento. Só que hoje, nos anos dourados de Israel, talvez na sua melhor época, prosperidade, uma nação, um país emergente na sua época, olha que chique, países emergentes, hein? Um país emergente da sua época estava fazendo o que era errado. Um povo que já tinha sido escravizado, que sabia a dureza da escravidão, estava fazendo isso com outras pessoas, né? Mas o livro ele não termina de uma forma trágica, né? Os últimos versículos são versículos de esperança, que foi o texto que eu li, tanto para os israelitas quanto para nós. Mas como? Como é que chega em nós? Calma, você vai ver. E interessante que assim, essa questão de a esperança era uma esperança pós-exílio. Quer dizer, ainda ia acontecer muita coisa até chegar nessa esperança, mas era uma promessa, né? Ou seja, uma outra marca ia ser colocada em Israel para que ele lembrasse de quem era Deus. Mas vamos lá, responsabilidade da aliança. Pode ir. Tá. A responsabilidade da aliança, ordens desobedecidas. Então vamos lá, pensar um pouquinho, como nós falamos na semana passada. Então, desde o Éden, Deus deu algumas ordens que também são chamadas de mandatos. São elas, isso é importante, gente, guarda aí. Presta atenção, anota, porque isso é importante. Mandato espiritual, relacionamento com Deus. Então, o mandato espiritual ele vai trazer essa ideia. Quais são as suas obrigações de relacionamento com Deus? Mandato social, relacionamento em família e com o próximo. Então, como a gente tem que viver com o próximo? É uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Você como cristão, além de ter responsabilidade sobre a sua vida espiritual, de estar em comunhão com Deus, você tem responsabilidade também perante a sociedade, né? Com o próximo. Como eu vou tratar o próximo, como eu vou tratar a minha família. E como é espiritual isso. A Sim. forma como você age socialmente reflete no mandato, no primeiro mandato, no mandato espiritual, porque você está obedecendo a Deus. É interessante que quando a gente pega lá os 10 mandamentos e você vê lá assim, não furtarás. Aí você pensa, poxa vida, não furtarás, o que há de espiritual em não furtar? Quando nós vemos não furtarás, é mais um mandato social do que um mandato espiritual. Porque a espiritualidade do mandamento não furtarás é a obediência. O que há de espiritual é a obediência. Você teme a Deus e você obedece. Mas quando você vive em sociedade, você não furta para não lesionar o seu próximo, né? Não cobiçarás a mulher do seu próximo, não farás outras coisas assim desse tipo. Por que existem esses mandamentos? É para que nós consigamos viver em sociedade, é mandato social. Então, quando eu obedeço, por exemplo, uma ordem do meu pai, da minha mãe, eu estou exercendo um mandato social? Está exercendo um mandato social e de quebra já está exercendo um mandato espiritual, porque você está obedecendo uma ordenança de Deus. É mais profundo. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então vamos lá, relacionamento. Então, o mandato social foi tudo isso que a gente falou, relacionamento em família e com o próximo. E o mandato cultural, relacionamento com a sociedade e com o mundo criado, né? Então esse mandato cultural com a sociedade como um todo, seus deveres diante da sociedade. Porque o mandato social, ele vai falar nas relações interpessoais, né? Seus amigos, os irmãos da igreja, na escola, tal. Mas existe um mandato cultural que ele vai mais além. São as suas responsabilidades como uma pessoa civil, uma pessoa que tem suas responsabilidades com a sua cultura, com a sua nação. Por exemplo, quais são as nossas responsabilidades hoje na nossa cultura? Exercício do voto.
Ah, então cidadania tá dentro do mandato cultural. Cidadania. Então, se eu não jogo um papel de bala no chão, eu estou exercendo meu mandato cultural. Exatamente. E está agradando a Deus. E você sempre volta, você está agradando a Deus, está exercendo um mandato espiritual. Mas isso do papel de bala é uma verdade, né? Você joga um papel de bala no chão, primeiro que é feio, mal educado e não se faz. Polui o meio ambiente. Polui o meio ambiente, o passarinho vai comer e vai morrer. Então não faça isso, não jogue chiclete na rua, não jogue papel de bala. Mas você exerce cidadania, e o exercício de cidadania é um mandato E quando cultural. eu falo chiclete embaixo da cadeira da igreja? Deixa eu ver outra aula. Eu fui diácono. Aqui as pessoas que não nos deixam mentir. A gente já achou chiclete debaixo da cadeira da igreja. Muito chiclete. Não é pouco, é muito. Por favor, peça perdão a Deus e não faça mais isso. Lembre do seu mandato cultural e não cole chiclete em lugar nenhum. Lembre que sua mãe e seu pai te dão educação e não cole chiclete. Por favor. Então vamos continuar aqui um pouquinho mais à frente. Então Amós mostrou como o povo estava descumprindo ou cumprindo de forma errada esses mandatos. Então temos aqui, confira lendo. Então temos aí Amós 5, 21 a 23. E depois nós temos o capítulo 2, versículos 6 e 7. Nossa, olha que forte, né, esse texto aqui de Amós 5. Amós 5, 21 a 23. Deus exige justiça e não sacrifícios. Aborreço, desprezo as vossas festas, com as vossas assembleias solenes, não tenho nenhum prazer. Deus estava falando isso para o povo. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Olha que forte, Deus está falando assim, para de cantar, para de vir me oferecer sacrifício, porque você não está fazendo direito, você não está fazendo o que eu exijo, né? Você não está sendo justo e está querendo aí viver uma vida de religiosidade, né? De aparência, aparecendo que está fazendo coisas boas, mas Deus estava vendo que aquele povo não estava fazendo isso. E é interessante que nós vamos ler agora o capítulo 2, mas se você olhar aqui o título do capítulo 1, ele diz assim, ameaça contra diversas nações. Aí o primeiro título em negrito do capítulo 2, ameaça contra Judá. Aí o próximo título, ameaça contra Israel. E no capítulo 1 ele vem assim a partir do 3. Assim diz o Senhor, porém 3 transgressões em Damasco. Depois vem assim diz o Senhor, porém 3 transgressões em Gaza. Aí depois assim diz o Senhor, porém 3 transgressões em Tiro. E ele vem citando as nações. Quer dizer, Israel começou a se envolver de uma certa forma com as nações e falou assim, não, nós somos os privilegiados, nós somos os eleitos, os salvos, não vai acontecer nada. Chegou a vez deles, e o que Deus fala na vez deles? Versículo 6 do capítulo 2, assim diz o Senhor, por três transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam os necessitados por causa de um par de sandálias. Aí diz assim até o versículo 7, no versículo 7, suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Ou seja, tudo que estava acontecendo em Israel estava devastado. E Deus fala assim, não sustarei o castigo, não vou tirar o castigo. Israel se prepara. Ele fala igual um pai, né? Você está de castigo, você não vai sair daí. Você não vai sair, olha, cativeiro babilônico, vai ficar no cativeiro assírio. E na realidade você vê, Amós ele traz essa mensagem porque a situação estava totalmente corrompida. O exemplo de Amós, quando ele fala aqui no versículo 6, é para nos chamar a atenção, porque ele diz assim, juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Eu lendo esse versículo, me vem várias coisas que estão acontecendo nos nossos dias, me vem na mente. Se você assistir um jornal lá, pegar 5 minutos de um jornal, você vai ver isso aqui. Então... É o grau da corrupção.
Eu tenho visto essas mensagens que a gente tem trazido na revista, além de ser para nós, é um alerta, né? Tudo isso que está acontecendo nos nossos tempos tem que servir de alerta para o povo de Deus. Gente, arrependam-se dos seus pecados e voltem-se a Deus. Essa é a mensagem, né? De Deus para Israel e de Deus para nós, nos nossos dias mesmo, né? São coisas aqui que a gente tem que avaliar. O que tem acontecido hoje e o que aconteceu em Israel. E se nós colocarmos fizermos uma comparação, o destino que Israel tomou, se a sociedade, se nós continuarmos pelo mesmo caminho, talvez nós tomemos o mesmo destino que Israel. É o que tem parecido pra gente, né? Parece que as coisas têm caminhado para isso. Por isso que nós temos que vigiar e orar. E às vezes a gente pensa, né? Eu sou um pecador, tudo bem, mas já pensou que você pode estar praticando injustiça com alguém? Já se colocou na posição de injusto? Porque nós somos injustos, nós somos falhos, nós somos pecadores e a gente exerce injustiça com as pessoas no nosso cotidiano. Mas a gente não vê isso, né? A gente não para se autoavaliar. A gente julga os outros. É fácil julgar o próximo. É fácil falar, fulano é terrível, fulano é difícil, não dá para conviver com fulano. Mas a gente também não consegue olhar para as nossas características assim, né? É interessante que depois que você casa, né, a sua esposa, seu esposo, ele te conhece melhor. E é muito interessante quando minha esposa fala para mim assim, olha, você tem essa mania, olha, eu nunca tinha percebido essas coisas, né? Mas aí quando uma pessoa começa a observar em você e te aponta, fala, olha, muda isso, você tem aquilo, tal, não sei o que, começa a te mostrar as suas falhas, você começa a aprender e melhora, né? Hoje em dia a gente tem se falado muito, por exemplo, do preconceito racial. E aí você pode ver em várias atitudes que você provavelmente em algum momento da sua vida você já foi racista. Você já fez alguma coisa que pode ter magoado outra pessoa. E isso me fez refletir muito, né? Porque tem se falado muito desse assunto nos últimos dias. E, poxa, a gente pode estar exercendo uma injustiça, né? Com um colega de classe, você pode estar exercendo, às vezes, não, eu toquei na questão racial, mas pode ser qualquer outra questão, né? E a gente dificilmente para se avaliar, né? O que eu fiz de errado hoje? Como é que foi meu dia, né? Como eu ofendi o próximo? E são coisas, como a gente falou no começo, são coisas que vão entrando diretamente na nossa vida, que às vezes a gente vai tendo por normal. Por exemplo, a gente falou do racismo, aí eu lembro de um exemplo que eu escutei recentemente. Uma pessoa falou assim, conversando, numa conversa informal, e a gente acabou brincando, falando, porque esse pessoal chinês aí trouxe o coronavírus para nós, né? E aí uma pessoa de repente falou assim, olha, mas não fala que foram eles, porque a gente não sabe se veio de lá, o que foi, e a pessoa acaba se ofendendo com isso. É meio ofensivo a gente falar isso porque eles são de uma outra etnia, um outro povo, são estrangeiros no nosso meio. Então é complicado, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eles estão sofrendo tanto quanto a gente. Pois é, não é diferente o sofrimento. Morreu gente lá e eles estão sofrendo tanto quanto a gente. E a gente ficar com esse negócio, né? Não vou ficar perto, não vou... Né? Ou então vou jogar a culpa toda nele, né? Mas é aquilo, é o senso comum, né? Se todo mundo fala que a culpa é dele, então a culpa é dele. E a gente não pode ir por esse caminho, né? E era o que os juízes estavam fazendo, né? Eles estavam vendendo o justo por dinheiro e condenando o necessitado por causa de um par de sandália, né? Mensagem de quantos anos atrás? 800 anos atrás do livro? Eu não sei se eles aconteceram 800 anos antes de Cristo, mas tão atual para nós. 800 anos, 8º século antes de Cristo. 800 anos antes de Cristo, mas tão atual nos nossos dias, né? Bom, vamos para o item B? Item B. A ira de Deus e o remanescente. Então vamos lá, a desobediência de Israel demonstrava total desprezo ao Senhor, e a sua eleição como povo da aliança. A consequência disso seria a destruição total, destruição de Israel. Contudo, ela não seria total, pois Deus prometeu restaurar o seu povo.
Então, a aliança, que é o tema central das revistas, que a gente vem vendo desde o começo, desde Abraão, tudo aquilo que a gente já estudou e fala sempre, mais uma vez a aliança estava prejudicada. Por falha de Deus? Não, por falha nossa, porque Deus não falha. Deus, ele é reto e perfeito em tudo quanto ele faz. Então, mais uma vez estávamos nós falhando, o povo de Israel falhando, e Deus falou: olha, vai vir condenação, mas não haverá destruição total. Vocês vão sentir, é que nem a nossa mãe quando vai bater na gente. Você apanha, ela fala: você vai chorar, mas você vai sobreviver. Foi mais ou menos. Vai doer mais em mim do que em você. Vai doer mais em mim do que em você. É mais ou menos essa linha de Amós, né? Então, Deus promete restaurar o povo. E eu creio, assim, para mim é interessante todos esses momentos de restauração, porque a restauração final é a restauração em Cristo Jesus, né? E o povo vivia vários momentos de restauração, mas eles não conseguiam entender que haveria uma restauração final, pelo menos não era claro. Para eles a restauração talvez fosse um estado de bem-estar, né? Vamos ler o texto? Vamos lá. Amós 9, versículo 8, depois o 11 e o 15. Você quer ler pra gente, Alan? Pode, vamos ler lá. Amós 9, versículo 8. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Esse é o versículo 8, versículo 11. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que a lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Aos montes destilarão mosto, e todos os outreiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e comerão fruto. Plantá-lo-eis na sua terra, e dessa terra que lhe dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Alan, aqui no versículo 8, acho que é o 8, não, o 9, ele fala assim: levantarei o tabernáculo caído de Davi. E foi através de quem esse tabernáculo foi levantado? Através de quem? De quem vocês acham que foi? Responde aí nos comentários. Esse tabernáculo foi levantado através de Jesus. Ele estava prometendo aqui a vinda de Jesus. Ele estava prometendo a restauração do povo, a restauração do Israel espiritual, né? Ele não estava falando de um tabernáculo físico, mas ele estava falando da casa de Deus como uma casa espiritual. Hoje a gente fala a igreja de Deus. Quem é a igreja de Deus? Somos todos nós unidos, né? E reunidos, todo o povo de Deus, tanto os daqui do Brasil quanto os de fora, e todos aqueles que creem em Deus. Então essa promessa aqui de restauração é uma promessa da vinda de Cristo, né? Assim como a gente falou nos outros, sempre tem uma promessa, mas essa promessa aqui era muito profunda, porque ele estava falando da vinda de Jesus, né? E para eles talvez não fosse esse sentido, porque na realidade uma das primeiras promessas que é feita no Éden é a vinda de Cristo. Sim. Né? A primeira menção de salvação está em Cristo, e eles deveriam caminhar com essa mentalidade de que viria o Messias, e de fato eles esperavam o Salvador. Mas quando o Senhor, por meio dos profetas, ele começa a trazer essas mensagens de restauração, eles não entendem que é esse Salvador. Tanto que para o judeu que tinha toda essa mensagem em sua mão,
Na época de Cristo, quando Cristo fala que derrubaria o templo, em 3 dias ele reconstruiria o templo, para eles era um absurdo, porque eles viram o cativeiro, eles viram a demora que leva, mas eles não entendiam que era um templo espiritual, que esse templo era o próprio Senhor Jesus Cristo. Eles estavam pensando numa coisa literal, né? É literal. Como que sozinho ele vai pegar um monte de pedra e levantar, reconstruir o templo? E Jesus estava falando de uma obra que era muito mais difícil que essa, né? Que era de redimir um povo que não era merecedor, mas cumprindo a promessa de Deus, né? Cumprindo a aliança de Deus. É verdade, são mensagens, são textos que nos fazem refletir. Hoje, para nós, depois da vinda de Cristo, depois de tudo que nós estudamos e aprendemos, é mais fácil de entender. Mas como talvez isso foi difícil, essa lição foi amarga de se aprender, eles não entendiam, até isso ficar claro na cabeça deles, né? Isso aí. Vamos lá, então por meio de quem Deus faria essa restauração? Essa é a questão, né? A resposta é, como nós falamos, Jesus. Esse novo tempo começou quando ele se fez carne e habitou entre os homens e inaugurou um novo reino, do qual todos que creem em seu nome fazem parte, inclusive a gente. Esperamos sua volta para trazer novos céus e nova terra. Aleluia por isso. Nós aguardamos a vinda de Jesus, o novo templo que foi erguido, que inaugurou o reino dos céus. Sim. Nós aguardamos esse tempo glorioso, né? Essa é legal, né? Ele está falando da restauração de Israel. Deus ia destruir o povo, mas ele não ia destruir o povo todo. E quando Jesus veio, nós, né, os gentios, passamos a fazer parte da aliança de Deus, passamos a ser parte do povo de Deus através de Jesus. Nossa, essa é uma mensagem muito maravilhosa, né? Principalmente para nós, né? Que somos os gentios, né? Principalmente para nós, a mensagem, tanto que a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho, ela é muito mais receptiva ao povo gentil do que ao próprio judeu. O judeu, ele tinha uma série de pensamentos, uma série de limitações para entender o Evangelho. Mas o gentil não, o gentil para ele era as boas novas de Cristo, né? Então nós caminhamos com esse pensamento. Então nós vemos que em Amós, a ira de Deus e o povo remanescente continuaria assim, vivo, um povo remanescente, para que houvesse toda essa restauração e Israel fosse restaurada, não só fisicamente, um templo novo, uma nova Israel construída, mas sim uma Israel edificada e reconstruída espiritualmente, em Cristo. Bom, Amós hoje, diante dos mandatos quebrados, Deus nos chama para uma vida de justiça e retidão. O que é justiça e o que é retidão? É um pensamento muito forte, né? O que é justiça? É muito subjetivo. Eu tenho uma colinha aqui, por isso que eu coloquei esses pontos aqui. O que é a justiça? O que é justiça? No dicionário Aurélio, ele fala assim: justiça significa prática e exercício do que é de direito, ou seja, tem a ver com a ação de criar retidão. A palavra justiça e retidão, elas são ligadas mesmo entre si, né? Retidão significa integridade de caráter, tem a ver com um relacionamento correto entre as pessoas, independente das diferenças sociais, tratar o outro da forma correta. Ou seja, você está praticando retidão quando você trata o outro da maneira correta. Sim. Você está agindo com retidão. E aí, isso tem a ver com o seu caráter. Então, é muito profundo, né? Quando a gente pensa, isso é uma coisa que tem que estar lá enraizada em você. E é uma coisa, também é um exercício, né? Também é uma prática, porque para você andar com retidão, você tem que abandonar vários hábitos, né? E vários atos que às vezes a gente faz. E são coisas que são relacionadas. Se você não tiver uma retidão, qual é a definição aqui que a gente leu? Integridade de caráter. Se você não tiver um caráter íntegro, é muito difícil de você exercer a justiça. Justiça vai ser definida como uma prática e exercício do que é direito. Como você vai exercer o que é direito se você não tem caráter e integridade?
se eu não trato o outro como ele merece ser tratado, como é que eu vou ser justa com ele? E como a Mayla mesmo falou, é um exercício. Ninguém nasce sabendo escrever. Primeiro você aprende a pegar num lápis e fazer desenho, rabisco. Depois que você aprendeu a rabiscar, você vai aprender o A, o B, o C, o A, E, I, O. Vai aprender o alfabeto, e depois você vai para as coisas mais difíceis e vai crescendo naquilo. Não é diferente com a gente. Se a gente não tiver a prática da retidão, a gente não vai conseguir fazer a prática da justiça. Sim. Não dá para ser uma pessoa justa sem ser reta. Aí não existe retidão. Se imagina numa posição de juiz. Como é que, se eu não tenho integridade como juiz, como que eu vou aplicar a lei de uma maneira justa? Como é que eu vou... se eu sou uma pessoa... eu acho que uma pessoa é inferior a mim, como eu vou ser justo com essa pessoa? Como que eu vou tratá-la da maneira que ele merece, né? É interessante que a justiça ela não está ligada às suas preferências. Isso é importante a gente frisar. Porque às vezes a gente pensa assim, um juiz ele vai ser justo. Mas o que é ser justo na lei? Ele tem que deixar as preferências dele de lado, porque pode ser que ele goste daquilo, ele pode até achar legal aquela pessoa que está ali no momento do julgamento, ele pode achar bacana, pode gostar da família dela, mas ele tem que deixar as suas preferências de lado e exercer justiça. Imagina um juiz de futebol que torce pro time que ele tá apitando o jogo. Imagina um juiz de futebol corintiano. Vai, Corinthians! Corintiano num Corinthians contra Santos. Entendeu? Ia ser falta toda hora pro Corinthians, a favor do Corinthians. Não, brincadeira. Ele tem que ser um juiz reto, ele tem que ser uma pessoa íntegra. Mas para ele ser um juiz reto, para ele exercer justiça, tem que ter caráter e integridade. Por que você deu o Corinthians de exemplo de injustiça? Eu achei isso preconceituoso. Vou registrar aqui. Isso foi preconceituoso da sua parte. Nós corintianos somos íntegros. Não, eu sou corintiano e posso afirmar que, como é que o pessoal fala? Nem todo corintiano é bandido, mas todo bandido é corintiano. Não, gente, brincadeira, esquece isso, tá bom, gente? Esquece, isso é brincadeira. Vai, Corinthians. Vamos continuar aqui. Então, justiça e retidão, acho que ficou bem definido. Isso aí. Vamos caminhar um pouquinho mais. Então, Deus nos chama, né, para uma vida de justiça e retidão, em vez de uma religiosidade vazia, desobediência aos mandamentos e indiferença em relação ao próximo. Não adianta nada eu falar que eu sou um cristão se eu não pratico isso. Não adianta nada eu falar, eu faço parte do povo de Deus, mas eu trato os outros com injustiça. É o que acontecia muito com o farisaísmo, né? Sim, sim. Né? O Paulo, se não me engano, Paulo ele vai comparar os fariseus como um termo usado, sepulcros caiados. O que são sepulcros caiados? Na realidade, um sepulcro é uma tumba, né? Você vai no cemitério e você vê lá onde ficam enterrados os mortos. Era o caixão de antigamente. Era o caixão de antigamente. Caiado porque ele era pintado, bem organizado, né? A gente fala passar cal nas paredes, né? Ficar branquinho. Então, ele era mais ou menos assim. Ele era um sepulcro bonito por fora. Mas o que tem dentro de um sepulcro? Tem um ser morto, podre. Eu vejo gente morta. É mais ou menos isso. A ideia de Paulo nesse momento, quando ele vira para os fariseus e fala assim, olha, vocês são sepulcros caiados, é como vocês falam, vocês fazem toda essa imagem bonitinha por fora, mas por dentro vocês estão mortos, vocês não têm vida, né? Então quando a gente vai ler aqui, que fala um pouquinho da religiosidade vazia, é isso, e às vezes a gente vestir a fantasia de sou cristão e não ser cristão, né? É aquela velha história, né? Na igreja é fácil a gente orar na igreja, ler a Bíblia na igreja, cantar uma família, eu preciso de ti, querido irmão, é tudo muito bonito, é tudo muito fácil. Mas e na vida, e no dia a dia? Eu sempre brinco e falo da seguinte maneira, normalmente quando a gente está na igreja, a gente pergunta, e aí meu irmão, como é que você está? E a pessoa olha para você e fala, eu estou bem. Que bom, graças a Deus, Deus te abençoe, boa semana. Agora, e se a pessoa falar para você, não estou bem, eu estou mal, qual que é a sua reação? O que você vai falar? Poxa, irmão, que pena, vou orar por você uma boa semana? Ou você vai sentar com aquele irmão e vai querer saber o que está acontecendo? Ou mesmo se o irmão não quiser compartilhar, você vai orar pela vida daquela pessoa, vai acompanhá-la? Isso é ser cristão. Então é a diferença que nós vemos aqui do que o Amós estava falando para o povo, né? Não é só ter uma religiosidade vazia,
mas é seguir os mandamentos e não ser indiferente ao próximo, que é o que acontecia. Aí ele manda aqui a gente ler o mente e coração. Mente e coração tá aqui, ó, no comecinho da aula, tá escrito mente e coração. Então é isso que você tem que ler. E tá dito assim, tá na versão NVI, tá escrito assim: corra a retidão como um rio, a justiça como um rio perene. E aí, o que ele estava querendo dizer, né? O que ele estava querendo dizer com isso? Um rio perene? O que é um rio perene? Então, procura aí no Google, dá um Google. Mas ele estava falando que a justiça e a retidão, elas deviam encher e penetrar em todos os níveis da sociedade. Então, o mais pobre tinha que ser justo e reto, assim como o mais rico. As mulheres, as crianças, todos, ninguém estava desobrigado de ser justo, de ser reto. E isso tinha que entrar em todos os níveis da sociedade, assim como as chuvas enchiam os rios e mantinham os ribeiros sempre fluindo. Então é uma coisa constante. A retidão e a justiça, elas tinham que acontecer sempre. Se não chove, o rio seca, o rio para de correr. A gente precisa que chova. Da mesma maneira, a gente precisa que o povo de Deus seja justo e seja reto, tenha retidão. E tem essa questão da estabilidade do rio ser perene, né? Que isso é muito interessante. A ideia do rio perene, como a Mayla falou, é um rio que ele é abastecido diariamente, ele tem uma fonte que ela é muito constante, e o rio ele é constante, independente da época do ano. Quando você vai viajar, ou você vai para o interior, ou você vai para uma região do Nordeste, é muito comum você ver no inverno aqueles rios cheios, com peixe, as pessoas indo lá pescar, né? Quando um dia quente, tomar um banho, mas na época da seca não tem mais rio, não fica nada. E é essa instabilidade que é cobrado aqui, né? Nós temos que ser um rio perene, né? Como um rio perene, o povo deveria ser como um rio perene. Um rio que, independente da circunstância, ele continue firme, forte, fluido, né? Que não perca a sua estabilidade por qualquer momento da vida. E aí, pra gente pensar, né? Deus está falando isso. Por que Deus está falando isso? Porque Ele se preocupa com justiça social. Ele se preocupa, Ele quer que o povo dele pratique atos de justiça e um povo seja relevante na sociedade, né? Deus, ele se preocupa em favor dos menos favorecidos, dos pobres, dos oprimidos. Nós, como povo de Deus, somos responsáveis por essas pessoas. Nós temos responsabilidade de ajudar aquele que precisa. Se estiver ao teu alcance, se Deus te abençoou e te deu 2 blusas de frio e você só precisa de uma, você vai dar uma para aquele que não precisa, né? Deus nos chama a essa responsabilidade. E a gente tem que ter um tratamento com essas pessoas, um tratamento justo, né? E a gente aprendeu com Israel que por causa do pecado, a gente não consegue manter esse compromisso. Por mais que você tente ser justo, em algum momento você vai falhar. Mas isso não te desobriga de tentar, sempre tentar, né? Sempre exercer a justiça. Hoje, como a gente está vendo com essa questão do coronavírus, a gente vê muita gente praticando atos de bondade, atos de vou fazer uma marmita e vou distribuir para as pessoas da rua, eu vou levar produtos de higiene. Mas assim, lembra das épocas antes da quarentena? Quantas vezes você foi fazer isso? Quantas vezes você se viu preocupado com aquele irmãozinho, aquela pessoa que está lá na rua, que não tem o que comer? Quantas vezes, né? Que isso seja para a gente realmente adotar essas práticas, né? Que esse momento de coronavírus, ele nos deu despertamento, a sensibilidade para ter uma mentalidade igual a essa, de amar o próximo e ajudar o próximo. Mas que o medo que o coronavírus nos traz não seja só um motivador. Porque assim, a gente não pode pensar assim, vou me tornar uma pessoa melhor, vou me tornar uma pessoa, vou distribuir marmita porque eu quero garantir um lugarzinho no céu. O pensamento está errado, não é essa a linha de pensamento. Vocês sabem disso. Que nós temos o pensamento correto como cristãos, nós temos a obrigação de amar o nosso próximo. Ponto.
houve um despertamento de fato. Muitas pessoas acordaram para isso. Mas o coronavírus vai passar e essa disposição não pode morrer. Eu via muitas pessoas, às vezes, no inverno, distribuindo sopa e cobertor e tal. E eu sempre me questionei, mas e nas outras estações? As pessoas não têm fome só no inverno, né? Não que eu esteja criticando, gente. Se você puder fazer só no inverno, faça no inverno. Mas, assim, é uma coisa pra gente pensar, sabe? No verão, às vezes tá aquele morador de rua lá, ou você pode dar uma garrafa d'água pra ele, uma água gelada, que ele não tem, né? É tão simples, às vezes, fazer bem pro próximo, né? Agir da maneira que Deus quer. É fácil, a gente que dificulta. A gente dificulta. É fácil, exercer amor, praticar amor, distribuir amor ao próximo é algo muito fácil, é algo muito simples. É que a gente acaba se fechando no nosso mundinho de Bob. Vocês não vão saber o que é mundinho de Bob, vocês não lembram o que é o fantástico mundo de Bob. Quem tem a minha idade sabe o que eu estou falando. Se você lembra, você é do grupo de risco. Se você lembra o que é o fantástico mundo de Bob, você sabe o que é, você está no grupo de risco, como ela falou, tá certo. Mas a gente acaba se fechando dentro da nossa bolha e vivendo a nossa vida. Mas é obrigação do cristão, faz parte do mandato, esse faz parte do mandato social. Mandato social, amor ao próximo é mandato social, também é mandato cultural, mas é mandato social, então cabe a nós exercê-lo. Eu fiquei pensando aqui, como que um adolescente pode fazer isso? Porque o adolescente é pobre, baixa renda, eu sei, vocês não entendiam pra nada, mas como que o adolescente pode fazer isso? Que atitudes práticas ele pode ter para fazer essas coisas? Tem algum exemplo aí, Ana? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo clássico, esse é clássico. A gente fala muito do povo que está na rua, do mendigo, do morador de rua, né? Falava, né, mendigo, morador de rua, né? Que a gente usa muito essa expressão, esse pessoal, porque é algo muito aparente. Você sai na rua, você se choca. Mas quantas pessoas de idade que têm uma dificuldade ou uma limitação, às vezes, de mexer no celular? Sim. Gente, quantos celulares na minha vida eu formatei? Quantos celulares na minha vida eu fiz voltar a funcionar um aplicativo? É exercer amor ao próximo. Às vezes algo que é tão simples para você, tão natural para outras pessoas, é tão difícil, é tão complexo, que vale a pena você investir 5, 10, 30 minutos do seu dia e ajudar um irmão com isso. Sabe que você me lembrou uma passagem, quando eu era adolescente, mas aconteceu uma situação parecida. Tava na igreja e aí tava tocando um celular de uma irmãzinha, assim. Só que ela não conseguia desligar, porque ela não sabia, era uma senhorinha e tal. Aí eu peguei e falei, posso colocar no Vibra pra você e tal. Coloquei o celular dela no Vibra e falei, no final do culto você me traz de volta que eu coloco ele pra tocar de novo. Gente, aquela pessoa ficou tão feliz e foi uma coisa tão simples. E a gente tem a tendência de ser justo e a gente já vai julgando, né? Então o celular tocando no meio do culto, não sei o quê. E a irmã não sabia baixar o volume do celular. E é uma coisa tão simples que qualquer um pode fazer, né? Mas para isso, eu acho que você precisa ter um pouco de olhar para o outro, né? Como você disse, sair da tua bolha, entendeu? E olhar para o outro. Um exemplo que eu pensei, assim, né, do adolescente, às vezes você receber alguém bem. Sabe, chegou um aluno novo na sua escola? Geralmente esse menino fica isolado, essa pessoa fica isolada lá no canto. Recebe ela bem, mostra onde que é o banheiro, onde que é a cantina. Sabe, você está exercendo o seu mandato social lá. Na escola, na igreja. Na igreja acontece. Você entra, tem gente que entra, sai na igreja, a gente não sabe quem é. Mas só trata bem se é a menininha solteira, né? Exatamente. Trata bem. Varão doloroso. Exatamente. Isso aí é um assunto para uma outra aula. Mas é verdade o que a Mayla falou. Às vezes a gente não trata na realidade, às vezes passa e finge que não vê. Né? Às vezes a pessoa tem que pisar no seu pé para você enxergar ela. Então isso é mandato cultural, é você cumprimentar o irmão dentro da igreja. Às vezes você não sabe, às vezes tem uma irmã de oração, a Saf faz muito isso, filho de oração, tem a sua mãe de oração e você não sabe quem é ela, sabe? Você não sabe quem ora por você. Tem uma pessoa que está dedicando o ano todinho para orar pela sua vida, está ali de joelho, ali orando por você, e você passa e nem cumprimentar ela.
Então, assim, eu falo isso, gente, eu falo você, mas eu falo pra minha vida, como se fosse um espelho. Eu tô falando aqui, quando eu estiver passando no YouTube, a gente vai assistir, e eu vou falar pra mim mesmo, vai ser um momento épico. Eu comigo mesmo. Eu comigo mesmo, ali no meu raciocínio meio doido. Mas é uma verdade. Às vezes a gente acaba se deixando levar pelas situações da vida, pela nossa vergonha, ou até mesmo por falta de amor ao próximo, e deixa de cumprimentar uma pessoa, dar um socorro. A Mayla falou uma coisa, é uma verdade. Para a vida da Mayla, abaixar um volume não foi algo significativo, mas para a vida de uma pessoa, ela se sentiu aliviada. Ela estava com peso, ela não sabia o que fazer. No meio do culto. No meio do culto, desesperada. Outra coisa, né, que eu pensei ver agora na mente. Poxa, tem tantas pessoas de idade agora que estão super com medo de sair de casa. Você pode ir na padaria comprar pão pro seu vizinho. E você fala, não, você não tem dinheiro, mas ela te dá o dinheiro. Você vai lá e compra pão pra ela. Isso é uma verdade. Hoje, isso é uma realidade. Sim. Né? Esse, de fato, é uma coisa assim a se pensar. O vírus está aí, todos nós podemos ser contaminados, mas estatisticamente, gente, eu não estou falando que jovem não pega e não morre, não é isso. Não caio nessa conversa. Todos têm que se cuidar, usar máscara, álcool em gel. Nós estamos aqui numa distância considerável, mas se você tem um idoso na sua casa, ou você tem um idoso vizinho, é que nem a Mayla falou, ajude ele, preserve a vida do seu irmão, abençoe a vida do seu irmão, amando o próximo. E é testemunho. Isso é testemunho de cristão. Você está exercendo um mandato social, e está dando testemunho de Cristo. Como diz a nossa própria revista, né? Então, a justiça social é uma consequência natural do Evangelho, né? A gente voltar um pouquinho no parágrafo, ele diz assim, né? Mas por causa do pecado não conseguimos manter esses compromissos. Precisamos do auxílio de Jesus, né? Compromisso de ter responsabilidade com a nossa sociedade em questão de caráter, né? E a justiça social é uma consequência natural do Evangelho. Está lá o texto de Tiago 2, 17 a 22. Você quer ler ou eu leio? Você já achou? Já. Nossa, você está muito ligeiro, pode falar. Eu estou compensando a aula passada. Achei, pode ler. Vamos lá, 2, 17 ao 22. Diz assim o texto: assim também a fé, se não tiver por obras, por si só está morta. Mas se alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Creres tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Quer, pois, ficar certo o homem sensato de que a fé sem as obras é inoperante? Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vê como a fé operava juntamente as suas obras. Com efeito, foi pela obra que a fé se consumou. Sim, nós temos que ter obras, né? A fé sem obras é morta. O exercício da nossa fé é obras, não são as obras que nos salvam, isso é um fato. Quem nos salva é a justificação por Cristo, mas a fé, ela necessita das obras. Nós necessitamos exercer o amor ao próximo, tá? Às vezes a gente senta no sofá da salvação e fica aguardando o dia glorioso, e nem sempre nós temos que caminhar dessa maneira. Nem sempre não devemos caminhar dessa maneira. Temos que caminhar sim. Sabe por que eu fiz engenharia? Porque a fé sem obras é morta. Volta. Cadê aquelas risadinhas? Senhor editor, coloque as risadinhas de fundo aí, por favor. Vai, vou voltar porque... Vamos voltar para a fé, porque as obras... Porque as piadas estão perto. As piadas estão mortas, não, brincadeira. Mas, gente, é isso. Nós temos que exercer a nossa fé, nós temos que exercer o nosso amor ao próximo por meio das nossas obras. Você não exerce o amor ao próximo sentado nesse sofá ou nesse computador que você está nos assistindo e depois abrindo um outro vídeo no YouTube. Não é assim que você exerce. Você exerce sim estudando a sua palavra e praticando a palavra, estudando a palavra e praticando a palavra.
É importante isso. Pit stop? Pit stop, vamos pro pit stop. Eu achei muito legal, gente, essa revista. Quem fez aqui, tem umas ilustrações bonitas. Muito bonito, parabéns. Parabéns, acompanhe pela revista a nossa aula. Ela foi feita com carinho e com amor, né? E nós aqui que fazemos o máximo aqui para poder passar o conteúdo para vocês com carinho, com amor. Acompanhe, leia toda a dinâmica que a revista tem aqui, para que você possa acompanhar cada dia mais o conteúdo, né? Eu acabei de ter uma ideia aqui. Tive uma ideia. Se você é uma pessoa que desenha e você sentiu no seu coração fazer um desenho sobre a aula, sobre essa lição, faz, porque quando a gente voltar, e a gente vai voltar se Deus quiser, a gente coloca lá na decoração da sala, vai ser super legal. Gente, vamos deixar claro, é um desenho sobre o tema da aula, não é sobre os professores aqui. Não desenho sobre o professor, não. Tá bom? É sobre o tema da aula, por favor, tá bom, gente? Não, porque a gente tem uns alunos que... Tem um pessoal que é bom de desenho aqui. Nossa, que viraram coisa de escola, fachada de escola. Tem gente que tá pintada até pelos muros aí da Praia Grande, né, Augusto? E não é pichador. É verdade. A Julinha desenha demais. Eu quero desenhos sobre a aula. Se vocês não quiserem pendurar lá na sala, eu levo pro meu grupo pra minha casa. Põe num quadro, mas eu quero desenhos. Faça o desenho que a gente vai dar um destino para ele, tá? Isso aí. Então, olha lá, pit stop. Você se preocupa com as pessoas que o Senhor se preocupa? Ou você só se preocupa com quem você quer? Só com você mesmo. Só com você é pior, né? Só com Seu modo de viver reflete isso? Se você respondeu sim para outra questão, o jeito que você vive reflete isso? É possível ver que você se preocupa com o próximo? Ou será que no fundo você é como as pessoas no tempo de Amós? Né? Até tinha um exemplo que eu esqueci de citar. Leia o livro de Amós, porque você vê que lá mesmo tem vários exemplos. E tem uma parte que fala das mulheres ricas, né? Que as mulheres ricas, elas eram fúteis, elas tinham muito dinheiro, mas elas prejudicavam o próximo e elas não estavam nem aí, elas não estavam preocupadas com ninguém, né? Eu vou achar agora o texto para não das mulheres ricas. Das mulheres ricas. Aqui, 4:1, Amós 4:1. Ouvi essa palavra, facas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis ao vosso marido, dá cá e bebamos. Ou seja, elas não estavam preocupadas com nada, elas estavam oprimindo o pobre, esmagando o necessitado, mas elas não estavam nem aí, elas queriam beber, né? Queriam beber o vinhozinho delas e tal. Olha, oprimir os pobres, esmagai os necessitados. E dizer, vamos lá, bora, vamos comemorar. Isso me faz pensar naquela mulher que pensa só nela, né? No cabelo dela, se ela tá bonita, se ela tá isso, se ela tá aquilo. Gente, você pode fazer tudo isso, é lícito, mas pense no próximo também. Que a sua vida não gire em torno disso, dessas coisas, né? São os valores, né? Foi o que nós falamos, né? Sim, exatamente. Quando você tem algo que é dentro de você, está ali agarrado com o seu coração, os valores de Cristo, é algo que certamente muda. Tem um vídeo, você vai falar do vídeo que nós vimos pro final como referência, vai ter um vídeo que a Mayla vai indicar, e esse vídeo ele traz uma mensagem muito, muito forte, mas de tudo da mensagem o que mais me impacta é a questão de demonstrar que muitos acham que são grandes e oprimem os menores quando estão por cima oprimem os maiores, enfim, esse ciclo vicioso. Mas Jesus, o maior de todos, quando ele vem, é para nos dar testemunho, para nos dar exemplo. Jesus, quando ele lava os pés dos seus discípulos, era algo que não teria necessidade de fazer, mas ele faz e ainda diz, eu faço isso para que tenham parte comigo. Então Jesus dá o exemplo maior do que é você ser uma pessoa grande, você ser uma pessoa poderosa, porque Jesus era um homem poderoso em todos os aspectos, mas ao mesmo tempo o maior exemplo de justiça e retidão e amor ao próximo. E aqui no pit stop está escrito, né? Eu me importo com a justiça e retidão, por isso aí tem duas linhas. E nessas duas linhas você vai preencher uma atitude que você já faz, uma atitude que você vai passar a fazer, porque você se importa com a justiça e retidão. Isso aí, se você tiver dificuldade, pode pedir ajuda para os seus pais para preencher.
mas que realmente seja um compromisso de se você já faz, continuar fazendo, e se você não faz, de mudar. Vamos ver, né? Se o pessoal vai fazer o compromisso. Vamos lá. Chegada. Viver segundo a aliança nos direciona a uma vida de justiça e retidão. Viver segundo a aliança. Como eu vivo segundo a aliança? Mayla, como eu vivo segundo a aliança? Qual que é o manual que eu tenho para viver segundo a aliança? Aqui, ó, tem outro. Minha Bíblia tá feinha, mas... O meu tá desmontando. Não tem outro manual. É a musiquinha. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Isso aí é a verdade mais pura, simples que tem. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, ó. Manual da aliança, quer conhecer a aliança? Tá aqui, ó. Tá tudo aqui. De várias maneiras, um conteúdo muito extenso, com um aprendizado infinito. Bom, então vamos lá. Então, viver segundo a aliança, tá? Superação. Quer ler mais a superação? Ore durante a semana para ser mais sensível à justiça e ao próximo. Além disso, que tal pôr isso em prática? Reúna-se com seus amigos pelo Zoom, pelo WhatsApp, mas fique em casa. E organizem uma visita, de repente, mais pra frente, quando a gente puder sair, né? Uma visita a um asilo, uma casa de acolhimento, ou promova uma campanha para arrecadar alimento, roupa, brinquedos, alguma coisa que as pessoas estejam precisando. Para você ter um combo de dicas. Você quer ler? Não, pode ler. Conheça esses 2 grupos cristãos de ação social. Aí tem o site renas.org.br e redemãosdadas.org. E assista a esses 2 vídeos sobre obra social e evangelismo. Aí tem o endereçozinho ali que você escreve ele e já vai pro vídeo. Mas assim, um que eu realmente queria muito que vocês assistissem, que você não passasse essa aula sem assistir o vídeo, que é o que ela citou, é esse sobre justiça. Tem o link, digita esse linkzinho aí. Eu vou mandar para vocês também no WhatsApp, mas assista ele com legendas porque ele é em inglês, mas vale muito a pena mesmo. Eu acho que vocês vão gostar. Um dos melhores vídeos de conteúdo assim, com uma explicação prática, fácil e profunda, um dos melhores que eu vi ultimamente. E umas ilustrações bem legais. Bem legal. O pessoal que faz, desenvolve, dá vontade de você ver todos, algo que eu vou fazer em casa. Parabéns. Tá. Bom, é só isso então? Isso é tudo, pessoal. Então, isso é tudo, pessoal, então tchau. Gente, que Deus abençoe sua vida e que você possa ter uma semana abençoada, você, sua família, seus amigos, e reflita na lição. Reflita na lição, leia a lição, releia a lição, leia o roteiro da semana, que é muito importante, para que cada dia mais a gente possa aprender um pouquinho de cada profeta. Você vai ver que todos os profetas que nós estamos estudando, todos gostavam de gafanhoto, porque a gente não viu, mas Amós também fala alguma coisa sobre gafanhoto e o momento é oportuno, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por estarmos reunidos, Senhor, mesmo de maneira virtual, Pai, para aprender mais de Ti, Senhor, para crescer como cristãos, Senhor. Por favor, Pai, nos leve a uma vida de maturidade na fé, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos fortalece, Senhor. Nos ajuda, Pai, a nos preocuparmos com o nosso próximo, Senhor. A vivermos uma vida onde tentamos agir de maneira justa, Senhor, sendo pessoas mais corretas e que dão um bom testemunho do Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós e vemos a Tua mão bondosa e poderosa todos os dias, Pai. Pai, eu te peço também, especialmente, Pai, pelas pessoas que nos ajudam, Senhor, a gravar esses vídeos, nos ajudam com toda essa tecnologia, Senhor, a utilizarmos da melhor maneira, Pai. Esteja abençoando a vida delas, das suas famílias, Senhor. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém.